Então você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Hoje, dos versos 31 a 46, nós vamos concluir o capítulo de número 25. Você que nos visita, você pode acompanhar todas as demais exposições, estão no canal do YouTube de nossa igreja, desde o capítulo 1 até o presente momento, capítulo 25, capítulo por capítulo, verso por verso. Já são quase 3 anos, mais de 100 mensagens está lá registrado da exposição desse evangelho tão precioso, do evangelho de Mateus. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 25. Os versos 31 a 46. Podemos fazer a leitura? Nos diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, que vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a uns destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos aqui chegando na reta final desse discurso, desse sermão, que é conhecido como sermão profético, onde Jesus tem a incumbência de esclarecer os seus discípulos, basicamente acerca das coisas do fim e também relacionadas à sua volta. O versículo-chave do capítulo 24 e 25 é o versículo de número 3, que é quando os discípulos de Jesus perguntam a ele: quando vai acontecer essas coisas? Quando vai acontecer o momento da sua vinda? Bem como também o final de todas as coisas. Portanto, o capítulo 24 e 25 é Jesus respondendo a esta pergunta que os discípulos lhe fizeram no versículo de número 3. Então, capítulo 24 e 25 é Jesus, então, no Monte das Oliveiras,
explicando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos acerca destes eventos em especial, acerca da sua vinda e acerca do fim dos tempos. E já foram alguns sermões que nós aqui tivemos meditando sobre as coisas que Jesus disse acerca disso. Se você tem curiosidades acerca das últimas coisas, do fim dos tempos, a volta de Jesus, é muito importante que você dedique tempo no capítulo 24 e 25 de Mateus, assim também como bem outros textos nas Escrituras que você vai encontrar que se tratam especificamente sobre esse assunto, sobre a volta de Jesus e também sobre o final dos tempos. E na exposição desse capítulo 24 e 25, muitas coisas nós aprendemos da parte de Jesus. Jesus falou sobre a grande tribulação, Jesus falou sobre o anticristo que surgiria, sobre o tempo difícil sobre a terra, dizendo que nunca houve tempo difícil como ainda está destinado para acontecer, o momento da grande tribulação que haverá sobre a terra. E ele vai dizer que tudo isso, como nós vimos, tem que acontecer para que chegue o momento da sua vinda. E então nós vamos aqui meditar no último momento, nas últimas palavras de Jesus, antes de dar continuidade ao seu ministério. Jesus está aqui no Monte das Oliveiras, fazendo esse discurso, e após isso Jesus então continua a sua trajetória, continua o seu destino, para que assim ele possa ser concluído na sua crucificação, como nós veremos ainda mais pela frente, se assim o nosso bom Deus nos desejar. Pois bem, uma das grandes características da volta de Jesus Cristo, e especificamente dos versos 31 a 46, ele falou nas parábolas anteriores sobre a importância de estarmos vigilantes, de estarmos atentos a esse momento. E como nós já vimos, a volta de Jesus Cristo é um fato. De maneira que ele disse aos seus discípulos, em uma de suas palavras, falando sobre esse momento, ele disse que iria passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passariam. Ou seja, testificando aos seus discípulos de que, de fato, isso vai acontecer. Então, a volta de Jesus não é algo que talvez possa acontecer. Você precisa entender isso. A volta de Jesus é um fato assegurado por ele mesmo e por muitos outros autores bíblicos. A volta de Jesus, de fato, irá acontecer. E é um marco para o fim, para o início do fim de todas as coisas. Mas de muitas coisas que nós já vimos aqui, acerca da volta de Jesus Cristo, uma delas se sobressai nesta passagem em especial. Veja como é que está o nome em negrito, acima do versículo 31, na perícope que nós acabamos de ler. O que tem escrito aí? Tem escrito o quê? O grande julgamento. Então, de muitas coisas que nós já vimos, inclusive já falamos também um pouquinho sobre isso, mas perceba a repetição. Essa não é a primeira vez, desde quando nós começamos a exposição desse sermão profético, no capítulo 24 e 25, não é a primeira vez que nós vimos um conteúdo sobre a volta de Cristo que esteja relacionado com o julgamento. Na verdade, a última parábola que nós acabamos de ver no domingo passado, nós lidamos com isso, sobre um caráter de julgamento. E agora Jesus encerra as suas palavras sobre esse assunto, trazendo novamente esse caráter que acompanha a sua volta, que é julgamento. Nós ansiamos por esse momento, nós aguardamos por esse momento, será sem dúvidas um momento maravilhoso para uns, mas como nós já vimos, para outros vai ser um momento de pavor. Nós já vimos que quando Jesus vier, muitos irão lamentar, e nós já vimos o porquê que eles lamentarão a volta de Jesus Cristo. A prova é exatamente isso. Porque na sua volta há um tom de julgamento. Um tom de julgamento de bênçãos para uns e, ao mesmo tempo, um tom de julgamento de coisas muito ruins para outras pessoas. Mas vejamos aqui características
elementos que acompanham essa sua volta descrito dos versos 31 a 46, diante de tantos que nós já vimos aqui. Vejamos, verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que nós podemos destacar primeiro aqui nesse versículo 31? Ora, a volta de Cristo é o retorno, o segundo momento em que Jesus virá a este mundo de forma visível. E na primeira vez em que Jesus esteve aqui, como nós bem vimos na exposição desse evangelho, porque os evangelhos começam apresentando Jesus vindo à terra, o Verbo encarnado, e nós vimos como foi que ele veio. Como foi que ele veio, Cristo, na sua primeira vez? Inclusive, Paulo vai dizer que esse Cristo que veio, ele se auto-esvaziou. E ele veio de uma maneira humilde. Ele esvaziou-se, inclusive, da sua própria glória. E ele veio de forma muito humilde, diante de todos os olhos, de maneira que ele mesmo vai dizer, diante do seu ministério, que haveria um momento em que a sua glória seria restituída. Porque quando ele veio, ele fez isso. Ele meio que ocultou, ele decidiu ocultar a sua glória de certo modo. E ele veio de forma humilde. Essa foi a primeira impressão que Jesus causou ao entrar a primeira vez neste mundo. Mas a segunda vez que Jesus vem a este mundo, o tom é diferente. Perceba quais são as palavras utilizadas. Olha, quando o Filho do Homem vier na sua... Como é que está aí na sua Bíblia? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Então perceba que agora ele vem com tudo aquilo que lhe pertence. Ele vem com toda a sua glória. Não há mais espaço para ocultamento dos seus atributos, não há mais necessidade do autoesvaziamento. Ele quando estoura o céu, agora ele vem de forma majestosa. Não mais como um cordeiro, não mais como aquele que veio de forma humilde. Agora ele vem como grande leão da tribo de Judá, com toda a sua majestade. O mundo há de presenciar o Cristo em sua majestade. O mundo ainda não conhece esse Cristo. O Cristo que o mundo conhece, que teve acesso, é aquele, o que muitos ainda olham e acham um coitado. Aquele que não foi capaz de salvar a si mesmo, na mentalidade de mundo. Aquele que não tinha onde declinar a cabeça. Aquele humilde, que abriu mão de sua glória, que auto se esvaziou. Essa é a imagem que o mundo tem da sua primeira experiência enquanto aqui na terra. Contudo, o mundo ainda está para presenciar a presença de Cristo em toda a sua glória, em toda a sua majestade. O Deus em pessoa, o Emanuel, mais uma vez, retorna a este mundo, mas retorna de uma maneira diferente, majestosa. De maneira que nós já vimos que quando ele rasga o céu, o sol escurece, a luz perde a sua claridade, as estrelas caem do firmamento, os céus serão abalados, porque aquele que vem com toda a glória e a toda a majestade, ele rasga o céu e modifica todas as coisas. Ele não vem mais como aquele que nasceu numa manjedoura, de forma muito simples, humilde, em um casal muito simples, como Maria e José, não. Ele não vem mais em uma cidadezinha, como muitos olhavam para Belém, mas agora ele vem do céu, rasgando o céu, em toda a sua majestade. E as Escrituras nos testificam que todo olho há de presenciar esse Cristo em toda a sua majestade. Então perceba que ele já parte do pressuposto de que este evento já tem uma data marcada. Como nós já vimos aqui mesmo, ele mesmo não sabe. Está registrado para o Pai. Nós já vimos o que ele quis dizer com isso, que está destinado para o Pai.
mas essa é uma data já certa. Tanto é que ele já começa dizendo, quando o Filho do Homem vier, ou seja, isso vai acontecer. E quando acontecer, vai acontecer assim. Assim como? Ele vem na sua majestade. Ele vem em sua majestade. Perceba, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e agora ele não vem mais sozinho. Ele não vem mais acompanhado com uma família simples. Mas perceba agora como ele vem acompanhado com todo o exército do céu. O texto diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele. Todos. Talvez haverá um esvaziamento dos céus e todo o coro celeste há de acompanhar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar isso? Você tem imaginação suficiente para isso? Para ver Cristo descendo dos céus em toda a sua majestade, com todos os seus anjos? Você imagina olhar para o céu e ver exatamente isso? Jesus descendo com toda a sua majestade, o texto diz, e todos os anjos com ele. E nós veremos que há uma função para esses anjos virem com ele. Há uma função, há uma razão para esses anjos estarem junto com eles. E nós já veremos. Então ele diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa expressão sentar ao trono, eu creio que deva ser conhecido dos irmãos. A ideia de sentar é a ideia de governar. Cristo vem para governar. E talvez você possa fazer a pergunta, e ele já não governa agora? Ele por acaso não é o Deus Criador de todas as coisas, da qual o salmista no Salmo 24 disse que o mundo e os que nele pertencem, pertence a ele? Sim, ele já governa todas as coisas. Mas aqui vai ser de modo visível e efetivo. Cristo vem se assentar em seu trono de glória para reinar. E segundo a minha perspectiva escatológica, como os irmãos já ouviram eu falar aqui, eu creio que Cristo há de reinar de forma milenar neste mundo. Jesus há de reinar durante 1000 anos aqui neste mundo. E por isso o texto diz, quando ele vier, ele vem em sua majestade, ele vem com todos os seus anjos, então se assentará no trono da sua glória. Ele vem para reinar, ele vem para governar todas as coisas. E o seu governo, ele inicia com essa característica. Olha o que ele diz, versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Aquele que vem para julgar, aquele que vem para governar, ele se senta no seu trono para reinar, para governar e junta todas as nações diante dele para sentenciá-los, para dar a sentença, para dar o veredito, para governar. Para governar. É isso que ele vai fazer. Então o texto diz, todas as nações serão reunidas em sua presença. E como nós já vimos em outros textos, essa é uma das funções dos anjos, como nós já vimos em sermões passados, de juntar por todas as extremidades da terra as pessoas. Lembram desses textos que nós já vimos aqui? Essa é a função dos anjos, de juntar diante dele, todas as nações, aquele que está sentado, aquele que está governando, aquele que está regendo. Ele já está assim, mas vai chegar o momento em que isso acontecerá de forma visível, onde ele se assentará e todas as nações serão reunidas diante da sua presença. E aqui não é uma presença espiritual, é uma presença física. Todas as nações serão reunidas diante da sua presença física.
não é espiritual, mas física. Porque ele vem em figura humana, como ele disse para os seus discípulos, assim como estão me vendo subir, lá em Atos, capítulo 1, vocês também me verão voltando. Então ele vem em figura de homem, como eu e você. O Deus homem, que vem em sua majestade, acompanhado pelo seu exército celestial, ele se assenta e ele vem para julgar as nações. E por isso todas as nações se reúnem diante da sua presença. E se reúne diante da sua presença física. Física. Ele estará lá, diante de todos, e todos diante dele. E o texto diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E eu não vou mais fazer piadinha com direita e nem esquerda, tá bom? Porque você já sabe qual é o lado certo. Aqui não se trata de uma parábola, muito embora a gente já esteja vindo ele discutindo sobre várias parábolas, né? Desde o capítulo 24, ele vem numa sequência de parábolas. Ele falou a parábola da figueira, depois a parábola do servo fiel e do servo mau, depois a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e aqui não é uma parábola, muito embora ele use elementos para fazer analogias, ele usa a analogia do pastor, que faz uma separação entre o cabrito, onde diz o texto, as ovelhas e os cabritos. Então ele usa apenas a figura pastoral, que é conhecida das pessoas, para dizer como vai ser naquele dia. Mas isso não se trata de uma parábola, certo? As parábolas encerraram. E aqui ele apresenta a literalidade de como vai ser naquele momento. Todas as nações serão reunidas, e quando elas forem reunidas em sua presença, vai haver uma separação. Elas serão reunidas para que sejam separadas. É o momento da separação. É o momento de separar o joio do trigo. É o momento de separar o verdadeiro do falso. É o momento de separar o que é crente e quem não é crente. É o momento de separar. E essa separação é ilustrada dessa maneira, onde ele faz uma separação de ovelhas e de cabritos, para que ficasse compreensível aos seus ouvintes naquele primeiro momento. Então, as nações são reunidas para que elas sejam separadas, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Por enquanto, está todo mundo junto e misturado, mas vai chegar o dia em que todos serão separados. Agora está tudo junto e misturado, mas vai chegar o dia, esse dia, onde as coisas serão separadas, onde elas terão o seu lugar devido, onde cada qual vai ter o seu lugar devido. E só há 2 lugares em específico. Só há 2 lugares em específico para esse momento. Da direita e o da esquerda. O da direita e o da esquerda. Não há outros momentos, não há outros lugares, só há esses 2 lugares. O momento de ser separado, ou para a direita, ou para a esquerda. Vejamos o que vai acontecer com essas nações que foram separadas. Um para o lado da direita e um para o lado da esquerda. Por que ele fez essa separação? E qual é a consequência de se estar aqui e de se estar no outro lado? Vejamos. Vamos começar pela direita, né? Que é a melhor. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro
e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Perceba, a primeira coisa que ele diz aos que ele separou e colocou na direita foi anunciá-los algo maravilhoso. Jesus anuncia a eles, Jesus chama eles para si e diz: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Imagina a alegria desse grupo. Imagine a alegria deste grupo ver aquele que desce do céu em sua majestade, sentando no seu trono, todos sabendo o que iria acontecer, porque as pessoas sabiam o que ia acontecer. Aí imagine aquele grupo que foi separado, e agora, o que vai acontecer? Ele nos separou, o que ele vai dizer? Ele vira para o grupo e diz: venham benditos de meu Pai. Venham benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Imagine a alegria deste grupo ouvir Jesus dizer isso para eles. Jesus dar a eles esse maravilhoso presente de convidá-los a estar em sua presença e herdarem o reino que foi preparado para eles desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. E ele vai dizer: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. E aí então justos, no verso 37, vão perguntar a ele: quando foi que nós vimos o Senhor com fome e que lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que o vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Verso 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a uns destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Ora, vamos recapitular aqui o que está acontecendo. Jesus volta, e quando ele volta, em sua majestade, ele se assenta no trono para julgar as nações. E o texto diz que as nações são reunidas em sua presença, e ele as separa em dois grupos, da direita e o da esquerda. E o da direita ele diz: venham benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque eu estive em diversas situações e vocês foram favoráveis a mim. E eles perguntaram: mas quando foi que nós te fomos favoráveis assim? E ele vai dizer: todas as vezes que vocês foram a uns destes pequeninos aqui, como ele diz, a uns destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Parece que Jesus está fazendo uma espécie de julgamento por obras. Por algo que alguém fez, então se chega a um benefício. Longe de Jesus estar aqui ensinando para nós a salvação por meio da prática das obras. Nós já vimos aqui isso por demais, e vimos que a obra ela apenas tem um papel de testificar aqueles que de fato são salvos. Porque nós somos salvos para a prática das boas obras. Então nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então o papel das obras é apenas para evidenciar aqueles que são crentes verdadeiros. Porque a fé sem obras ela é morta, certo? Então, o papel aqui é esse. Então, esses que se anteciparam, esses que chegaram diante do Senhor, e o Senhor reconheceu que eles haviam feito alguma coisa, esses certamente é que são os crentes verdadeiros no Senhor. Porque as suas obras testificam quem eles são. Nós já falamos isso e Jesus já falou isso em diversos momentos, que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto.
Então as obras testificam de um homem, mas é importante nós entendermos em que contexto Jesus fala isso. Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. É importante lembrar. Jesus volta em um momento muito peculiar, vocês lembram? Era aquele momento que antecede algo. Jesus vem para acabar com um momento que dá fim a um momento que estava acontecendo aqui na terra. Qual era o momento que estava acontecendo que nós vimos? A grande tribulação, lembra? Que nós vimos que estava ocorrendo uma grande tribulação, uma grande batalha, uma grande perseguição. E vocês lembram que eu falei que o anticristo, aquele a quem ele citou pelo profeta Daniel, esse estaria perseguindo o povo de Deus. E se você ler Apocalipse, capítulo de número 13, você vai ver que todos aqueles que não têm a marca da besta, esses serão impedidos de fazer toda a transação comercial. São pessoas que não vão poder comprar e nem vender. Então Jesus aqui está dizendo, vocês foram favoráveis a esses meus irmãos nesse momento, nesse período, nesse aperto de dificuldade temporal. Ora, o anticristo surge como uma figura perseguidora do povo de Deus. Vocês lembram do período nazista? Eles não somente matavam os judeus, mas qualquer pessoa que ajudassem eles também era incriminado e a sua sentença era morte. Aqui também não é diferente. Há uma perseguição ao povo de Deus. E todos aqueles que se levantam para ser favoráveis a estes também devem o quê? Morrer. Porque se a lei é você não pode comprar e nem vender, quem está te dando comida? Quem está te socorrendo? Quem está te assistindo? Ou seja, essas pessoas que fizeram isso eram pessoas que estavam dispostas a dar a vida pela causa de Cristo, pelos discípulos de Jesus. E Jesus já havia dito que quem fizer algo por eles é a mesma coisa que está fazendo por ele. Vejamos Mateus capítulo 10, nós vimos isso. Nós já vimos isso aqui. Veja o capítulo 10 de Mateus. Eu acho que é o versículo 40, se eu não me engano. Coloca aí na tela para nós, por favor, se puder. Olha o que ele disse. Ele já havia dito isso. Ele disse, olha, quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem a mim recebe é aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Por quê? Versículo 40, volta só o versículo 40. Porque é uma razão. Porque quem recebe a eles é ao Senhor que recebe. É ao Senhor que recebe. Você está entendendo essa relação? Você está entendendo essa relação? E aí talvez você possa dizer, não, mas aí o contexto de capítulo 10 é o momento em que Jesus envia os apóstolos. É verdade. Mas aqui em Mateus capítulo 25, os apóstolos estão vivos na volta de Jesus? Claro que não, eles já morreram. Então você percebe que essa aplicação de Mateus capítulo 10, ela é posterior aos apóstolos, de maneira que na volta de Jesus, pessoas serão julgadas pelo trato que deram aos discípulos de Jesus, com base exatamente nessas coisas que Jesus havia dito. Meus irmãos, nós já falamos sobre isso aqui, e eu quero reiterá-los mais uma vez. Há uma ligação espiritual, sobrenatural, de maneira que nos liga a pessoa de Cristo, de tal maneira que ele e nós somos a mesma coisa. Perceba o que ele diz: quem recebe a vocês é a mim que recebe. Você precisa entender que a igreja não é qualquer coisa neste mundo, mas a igreja é o corpo de quem? É o corpo de quem? É o corpo dele.
Mutilar o corpo de Cristo é mutilar o próprio Cristo, porque a igreja é o corpo dele. É o corpo dele. Por isso que há essa relação estreita. Cuidar bem dos discípulos de Jesus é a mesma coisa que cuidar dele, porque quem recebe aos seus, recebe a ele. E aqui nós vimos isso mais uma vez de forma aplicada e sentenciada. Pessoas estão recebendo bênçãos em cima desta condição. E no caso aqui, era isso. Essas pessoas não poderiam ajudar os discípulos de Jesus se elas não tivessem um coração convertido. Porque ninguém estaria disposto a dar a vida por uma causa pela qual ele não acredita. Pela qual ela não acredita. Se nesse período estava difícil, e se os discípulos de Jesus foram assistidos por esse povo, é porque esse povo tinha um coração no Senhor. Eles estavam dispostos a dar a sua vida para assistir ao povo de Deus. Para assistir ao povo de Deus. E se eles estavam fazendo isso ao povo de Deus, é porque eles estavam fazendo isso ao próprio Cristo. Porque quem recebe a eles, recebe a Cristo. Por isso, aqui ele diz exatamente isso. Eles perguntam, quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te demos de comer? Quando foi que nós te vimos com sede, te demos de beber? E quando foi que nós vimos o Senhor como forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos te visitar? Toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus irmãos, pequeninos irmãos. Era a mim que vocês estavam fazendo. Portanto, irmãos, esse mundo há de prestar contas com Deus por tudo aquilo que eles têm feito ao longo de toda a história com a igreja do Senhor. Não ache que o que aconteceu ao longo da história ficará impune. Não ache que o sangue derramado pelos mártires ao longo da história da igreja, não ache que os cristãos que foram mortos no Coliseu Romano e em tantos outros lugares ficará impune, porque chegará o momento em que Deus há de reunir todas as pessoas em sua presença para a prestação de contas. E aqui ainda não é aquele julgamento do trono branco em Apocalipse capítulo 20. Ainda não é. Porque até os mortos voltarão para prestar contas com o Senhor. É só você ler na sua casa Apocalipse capítulo 20. Esse é o momento ainda do primeiro julgamento, que é o julgamento após a primeira batalha, que é a batalha de Armagedon, que depois vem a última batalha de Gog e Magog. Então esse é o primeiro julgamento. Essa é a primeira sentença, onde é dada àqueles que estão vivos em sua presença. Os mortos ainda não virão, mas no trono branco, sim, os mortos voltarão para a prestação de contas com o Senhor. Na sua casa você pode ler Apocalipse capítulo 20 e ver exatamente isso que eu estou dizendo. Pois bem, perceba a relação estreita entre Jesus e o seu povo. Perceba a relação entre Jesus e o seu povo, de maneira tal que um grupo é bem beneficiado exatamente pelo trato que eles deram ao povo de Deus. Porque tratar bem o povo de Deus é tratar bem o seu próprio Deus. E esses que fizeram tais coisas, ficou comprovado pelas suas obras, que eles tinham um coração no Senhor. Meus irmãos, em tempos onde o mundo tem desprezado a igreja, você já sabe disso, tem um papel de extrema relevância neste mundo. A igreja é o sal. Se o mundo está ruim, imagine sem a igreja na terra. Porque você bem sabe que o sal ele tem um agente muito importante no processo de decomposição. Se o mundo está em decomposição, só não está pior por causa da igreja. O mundo é um ambiente de trevas. E Jesus disse que nós somos o que mesmo? A luz.
A igreja tem um papel vital. Mas na pandemia disseram que nós não éramos essenciais. E quem comprou essa ideia, talvez não seja de Jesus. Porque a igreja é mais que essencial, é vital. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Nós temos um papel vital neste mundo. Essa é a razão pela qual o Senhor me salvou e salvou a você e nos deixou neste mundo. Para que possamos cumprir e exercer o nosso papel neste mundo. E quando o Senhor vier, nós teremos um papel vital, inclusive nesse julgamento. Quem cuidou bem de vocês? Quem cuidou bem de vocês não é dos meus. Porque se cuidou de você, cuidou de mim. Porque quem recebe a um desses meus irmãos, recebe a mim. Percebe? A importância e a relevância da igreja. Tire da sua cabeça de uma vez por todas. Igreja é mais do que essencial. Igreja é mais do que essencial. Em pleno século XXI, a gente ainda tem que estar pregando essas coisas. Algo tão basilar. Igreja é essencial para mim e para você, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então perceba no texto esse caráter, um caráter de julgamento, com base no trato que foi dado aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, porque quem recebe a ele, quem recebe os seus irmãos, é como se recebesse a ele também. Então perceba o texto. Jesus disse: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E deixa eu só reiterar uma coisa, tá? Tem pessoas que usam, às vezes, esse texto fora do contexto, mas sua aplicação está correta, certo? Talvez você já viu pessoas usando esse texto para visitar o sistema carcerário, né? Pessoas que gostam de visitar pessoas presas, e eles usam esse texto fora do contexto, certo? Aqui, os crentes que eles foram visitar, não foram visitar porque eles fizeram bobagem não, tá? Esses homens estavam presos por causa de Cristo. Eles estavam presos por causa de Cristo, tá? Eles não estavam presos porque eram malfeitores. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos visitar os presos, certo? Devemos visitar os presos? Você deve falar do evangelho para todo mundo, inclusive para eles que lá estão. Você só não pode usar esse texto para dizer isso. Você pode usar os textos da grande comissão, onde o Senhor nos comissiona a pregar o evangelho a toda criatura e a todo mundo. E devemos fazer isso. Mas é usar o texto fora de contexto para isso. Porque o contexto aqui é a volta de Jesus. O contexto é este. O contexto é esse. Certo? O contexto é esse. Dito isso, vamos continuar então. O que ele vai dizer aos que estão à sua esquerda? Como eu disse, o trato ou pode ser benéfico ou maléfico. No próprio Mateus capítulo 10, como nós vimos, ele tem esse caráter positivo e também tem um caráter negativo. Deixa eu só mostrar para vocês. Bota lá o capítulo 10 de novo. Olha o que ele vai dizer. No versículo 12. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venham sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor
para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Então você percebe mais uma vez um caráter de julgamento. Se esse povo não recebe vocês, fique tranquilo, porque no dia do juízo, no dia da prestação de contas, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Lembra como era Sodoma e Gomorra? Era pior do que a Babilônia ali, né? E o negócio foi brabo. Então, haverá menos rigor para ela do que para esses que não recebem vocês, que não dão trato devido para vocês. Então, você percebe a seriedade dessa relação de trato com os discípulos de Jesus. Com isso, eu não quero dizer que você vai sair por aí no seu ambiente de trabalho, quando o seu chefe lhe tratar mal, pois tu vai ver no dia do juízo. Não tratou o servo de Deus, não, Tu espera, viu? Que quando tu for juntado lá no meio das nações, tu vai ver o que é que tu vai ouvir do Senhor. Eu não estou dizendo isso, certo? Ainda que isso seja verdade. Se você estiver sofrendo por Cristo. Se você estiver sofrendo por Cristo. Se você estiver sofrendo por Cristo, ainda que isso seja verdade, você não pode usar isso como arma, certo? Porque esse negócio de não toque no ungido do Senhor que faz sem vergonha, isso aí não dá certo. Tá bom? Então, esses irmãos estão padecendo todas essas coisas por amor a Cristo e foram acudidos, certo? E foram acudidos. Então vejamos, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É pesado, né? É pesado, mas são palavras de Jesus, não são as minhas. E nós não devemos removê-las, não devemos alterá-las. Nós precisamos apresentar o caráter de julgamento como ele é. Jesus reúne as nações diante dele. E ele diz a um grupo algo positivo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E para o outro grupo que está ali, junto, diante dele, separado por ele, o mesmo que disse para um grupo, é o mesmo que disse para o outro: afastem-se de mim. Um ele disse: venham. Um ele disse: venham. E o outro ele disse: afastem-se. Um ele chama e o outro ele rejeita. Afaste-se de mim. Mas ele continua nas palavras pesadas em relação a esse grupo. Já seria muito ele dizer: afastem-se. Já seria terrível ser rejeitado pelo Senhor. Já seria horrível ele dizer: não, não venha, afaste-se. Já seria horrível ele dizer isso, mas ele continua. Ele diz: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Afastem-se de mim, malditos. Esse afastar não é simplesmente ficar em qualquer lugar. Afastem-se de mim, malditos. Para onde? Ele direciona. Esse afastamento tem um endereço. Afastem-se de mim, malditos. Para é o destino. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, esse grupo da esquerda será colocado em um lugar onde outras figuras estarão. Quem são essas figuras? O diabo e os seus anjos. O resto dos demônios. Porque quando ele caiu, ele trouxe terça parte consigo. Muitos demônios. E esse lugar foi preparado para eles. Assim como desde a fundação do mundo houve um lugar preparado para os que estavam à direita, vinde, venham e entrem nisso, participem disso, para esse lugar que está preparado para vocês.
para o outro ele diz: afastem-se, malditos, para o lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Vocês serão colocados nesse lugar juntamente com eles. Aí sim, aqui agora é um pouco daquela figura mitológica que a gente conhece, do diabo lá no inferno, não reinando, mas condenado. E pessoas estarão lá com ele. Como nós sabemos, o maligno não está no inferno. O maligno está onde? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É aqui que ele está. Aqui é o seu palco de atuação. Mas chegará um momento, como diz Apocalipse capítulo 19 e 20, ele será lançado lá. Ele será lançado lá. E aqui Jesus está dizendo que não somente ele será lançado lá, mas também aqueles que estavam à esquerda. Nesse momento do julgamento de Deus, uma grande parte, e eu digo uma grande parte porque é uma grande parte mesmo, porque a Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz para, e muitos são os que estão trilhando esse caminho. Pode ter certeza que há muito mais gente na esquerda do que na direita. Isso é em todos os campos, político, ideológico, em todo canto. E nesse momento também vai ser. E nesse momento também vai ser. Porque há um grupo muito maior do que o outro. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E poucos os escolhidos. Mas esse é um fato. Essa é uma realidade. A verdade é que nesse momento, isso já é uma realidade para muitos. Porque a Bíblia diz no autor de Hebreus que após morrer segue-se o quê? O juízo. Então quando o indivíduo morre, ele não fica em purgatório e não existe o sono da alma. O indivíduo quando morre, ou ele vai direto para a presença do Senhor, ou ele vai para o inferno. Então neste exato momento, milhares de pessoas já estão neste lugar. E a cada dia, outras entram lá. E quando Jesus vier, outras serão lançadas lá também. Assim como o diabo e os seus anjos também serão lançados lá. São duras realidades apresentadas por Jesus. E essas duras realidades, elas têm finalidades. Retirar o inferno é a mesma coisa que retirar o céu. O mesmo Deus que disse para um grupo: vinde, venham, benditos de meu Pai, para o lugar que foi preparado para vocês, é o mesmo que diz para o outro. É a mesma pessoa, ele não muda. Essa ideia de que um Deus de amor não tem relação com condenação é um equívoco. Porque, de fato, o Deus de amor, o Deus que salva, é o mesmo Deus que julga e condena. Porque o Deus de amor é também um Deus de justiça. O mesmo Deus de amor é o Deus de justiça. Ele não muda. Você presencia que ele está sentado, regendo e julgando. E no pronunciamento é esse. Para uns ele diz isso, e para outros ele diz outra coisa, completamente diferente. E isso não muda quem ele é. Muda o destino das pessoas. Aquilo que elas ouvirão ao sair de sua boca. Isso mudará completamente o destino delas. O dele não. Ele permanece o mesmo. Mas a sentença que ele der, isso mudará completamente o destino de cada pessoa. Os que estiverem à esquerda e os que estiverem à direita. Ele diz: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber.
Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorreremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a uns destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E ele ainda classifica no final como tudo isso vai acontecer. O grupo da direita, que é chamado por ele, vai desfrutar da vida eterna. Enquanto o outro, ele diz, e estes irão para o castigo eterno. Para o castigo eterno. E eu creio na literalidade de um castigo eterno. Ele é proporcional à vida eterna que o outro recebe. Um recebe, é contemplado pela vida eterna, pelo gozo eterno, pela presença de Deus, e o outro, ele é sentenciado para um castigo eterno. E como nós já vimos, esse castigo eterno é duro. Inclusive, se você vê como é que encerra a parábola do anterior, no versículo 30, quer dizer, veja aí como é que encerra a parábola dos talentos, no versículo 30, falando acerca da sua volta, do momento do julgamento. Quais são as últimas palavras que ele diz, depois do ponto? Para encerrar o versículo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sinal de castigo. Como foi dito aqui na parábola dos talentos, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui ele diz, afastem-se de mim para o fogo eterno. E aqui ele diz no final, estes irão para o castigo eterno. Para o castigo eterno. O castigo de Deus, ele se torna muito dantesco, usando a figura mitológica grega, exatamente por causa dessa característica. Todo sofrimento que nós passamos nessa vida, quando nós estamos passando por ele, a coisa que mais nós almejamos é o cessar desse sofrimento. É que passe. E há uma característica nessa vida que, por mais difícil que sejam as circunstâncias, nós sabemos que vai passar. Nós sabemos que há uma nuance de intensidades. Ora pode ficar mais intenso, ora diminui um pouco, ora passa, depois acontece de novo. São coisas que são peculiares à vida. Contudo, o castigo eterno, ele tem uma característica de um sofrimento ininterrupto. Algo que não cessa. Um fogo que não se apaga, como nós já vimos. Que não para de consumir. É um choro de ranger de dentes. Ou seja, é a característica de um sofrimento muito brutal. A despeito da característica do outro de um gozo eterno, de uma satisfação, de uma alegria triunfante e eterna, há uma realidade também apresentada por Jesus muito dolorosa. Muito dolorosa. São duas verdades que elas não podem ser excluídas, nenhuma e nem a outra. Todas elas fazem parte da faceta de Deus, dos seus propósitos e dos seus desígnios. Diante de um texto como esse, diante de uma verdade dessa, como você fica? Como você lida com isso?
Ah, pastor, esse texto é muito duro. É isso mesmo que Jesus vai fazer? Conta isso para o mundo, para as pessoas lá fora. O que eles vão achar? Será que eles vão ter essa preocupação que você está tendo? Ora, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo. E o que foi que eles fizeram com essa luz? Eles a rejeitaram, porque eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. O que foi que eles fizeram com esse Cristo que virá em sua majestade? O crucificaram. Eles não querem saber dessa realidade. Mas essa é uma realidade e é um fato. E ela está registrada aqui exatamente para a nossa reflexão. Para a nossa reflexão. A vida é muito mais do que isso aqui. Os planos de Deus são muito maiores do que tudo isso. Quando nós olhamos para isso aqui, de certo modo, nós também sentimos certo conforto no nosso coração. Mas de que maneira, pastor, conforto? Em saber que haverá julgamentos. Essa é a primeira coisa. Porque nós vivemos em um mundo onde a iniquidade parece que ela prospera. Nós vivemos em um mundo onde parece que a injustiça, ela vale a pena. E é em momentos como esse que a gente percebe que haverá um momento em que o grande rei chega, se assenta no trono e julga com justiça as pessoas. E ninguém vai escapar desse julgamento. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem deste e nem do julgamento do trono branco. Porque ninguém há de escapar da presença de Deus. Todos prestarão contas ao Senhor. Lembra da parábola dos talentos? Todos prestarão contas com o que fizeram com os talentos. Uns enterraram, outros devolveram ao Senhor. E eles foram julgados pelo Senhor. Então, há um caráter de julgamento pela volta de Cristo. Quando nós vemos tudo isso acontecendo em nossa volta, é por isso que nós clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor volte para que haja esse julgamento sobre a terra. Para que o Senhor faça justiça sobre o mundo. Mas o que eu quero encerrar é que esse julgamento ele é sem volta. É um julgamento sem volta. Aqueles que foram separados à esquerda e que o Senhor disse: afaste-se de mim. Não há mais como reverter esse quadro e essa situação. Quando chegar o momento do julgamento, não haverá a menor possibilidade de reverter esse quadro e essa situação. O momento de nós nos prepararmos para esse momento é agora, é aqui. É enquanto as oportunidades recebidas, é enquanto os talentos nos dados, é como nós abraçamos a Cristo, é como nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. São essas coisas que no fim farão toda a diferença. Fará toda a diferença. Portanto, eu quero animar você, acima de tudo, a persistir, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, amando a sua obra, amando a sua igreja, cuidando uns dos outros, porque cuidar do irmão é cuidar de Cristo, servir ao Senhor, tudo isso como nós vimos no sermão passado, o Senhor registrou no livro das suas memórias, que tem como título, Deus nunca esquece. E naquele momento da prestação de contas, ele vai dizer, sabe quando foi? Quando eu tive sede e tu me deu de beber. Talvez tu não lembra, mas eu lembro. Porque eles disseram, quando foi, Senhor, que nós te vimos? Ele disse, tu não lembra, mas eu lembro.
Os outros que também foram rejeitados, quando foi que nós tivemos nu e não te demos de vestir? Você não lembra, mas eu lembro. Porque no livro de Deus, o título é Ele nunca esquece. Ele nunca esquece. Por isso que Paulo nos incentiva a prosseguir, servindo ao Senhor abundantemente na sua obra, porque tudo que fizermos para Ele não será em vão. Não será em vão. Mas o fato é, se esse momento chegasse agora, isso é muito importante para nós. Se esse momento fosse agora, e Jesus fosse separar todo mundo, você acha que estaria onde? Aqui agora é você e Deus. Se esse momento fosse agora, aonde você acha que seria colocado pelo Senhor? No grupo da direita ou no grupo da esquerda?